E você nasceu em Minas mesmo? Aqui da Sim, sou de Contagem, né? Contagem? Ah, Nascido e tá. criado em Contagem. Filhos de Contagem. Ali, nasci na região do Eldorado ali. Logo de lá para cá, eu já vim para cá por Sapucaias. Já Uhum. resido aqui já tem bastante tempo. Aonde eu vim residir juntamente com a minha família, criar meus filhos, estudar, buscar conhecimento. E eu tenho um prazer de ser contagense, né? Uhum. Te conheço há muito tempo, nós estamos até conversando, né? Na época você fazia as capinhas dos CD, fazia... Então É, você ainda faz ainda a música gospel. exato, pô. Isso. E qual é o desafio que te marcou nessa trajetória? Aí você vem no gospel, né? E agora aí como psicólogo, né? Na Ó, verdade, qual é essa transição? eu comecei na música lá atrás. Na época eu ainda não era gospel, eu cantava romântico. Lancei um CD, divulgou, foi muito bem aceito na época, mas eu tive uma experiência com Deus muito forte, aonde eu entendi que o meu foco seria ali no mundo gospel mesmo, onde gravei várias músicas como composições, como compositor. Aqui na Grafite mesmo, eu vim aqui fazer muitos trabalhos, como você mesmo disse, né? Humildemente ali, fazendo algumas capas, você sempre me orientando. Isso. E de lá para cá eu vim estudando, buscando conhecimento. Não parei com a música, mas a vida continua. Então esse foi o momento que você decidiu trabalhar ajudando as pessoas nessa sua conversão para cá que você falou, não vou para esse lado, mais ou menos quantos anos? Exato. O que que acontece, Walter? O meu maior desafio hoje é tentar transferir para as pessoas o que que é uma esfera física e o que que é uma esfera espiritual. Infelizmente, muitas pessoas ainda misturam a religião ou espiritualidade com o conceito de uma forma preconceituosa quanto à ciência. Então, como eu gosto de escrever, como eu gosto de estudar, meu maior desafio hoje é mostrar, tanto chegar nas empresas, ou nos setores públicos, trazendo um trabalho científico transformador, porque a NeuroDH, ela tem esse propósito de ajudar pessoas que têm problema de ansiedade, depressão, estresse do dia a dia, mas também levar isso para dentro da pessoa cristã, dentro das igrejas, mostrando para elas que o simples fato delas ter uma fé, seja católico, seja cristão, não é suficiente para que a vida delas seja desenvolvida. Ou seja, existe uma outra esfera de educação, de aprendizagem e principalmente de padrão neural que é responsável para a grande transformação do ser humano. Então foi a grande virada da sua vida foi nessa transição Exato. do romântico para o gospel e agora palestrante, Agora, o psicólogo. palestrante. Por que tantas pessoas estão ansiosas atualmente? Principalmente depois da pós-pandemia, né? Isso aí. Qual tem um estudo científico para isso que você Tem. pode falar com a gente aí? Na verdade, o que que acontece? A ansiedade é um padrão normal do cérebro humano, do organismo humano, que serve para que a pessoa fique assim preparada tanto no seu sistema simpático como parasimpático, ou seja, aquilo que é automático, que talvez ele não tenha condições de controlar, e o parasimpático, uma vez consciente, ele passa a ter ferramentas científicas para poder melhorar sua qualidade de vida. Então, a ansiedade é um padrão normal. O grande problema é que, quando a ansiedade está em excesso, toda a sua alteração neural está em excesso, a pessoa acaba perdendo o controle disso. Então, o que que acontece? A sua amígdala fica alterada, excesso de cortisol, o seu lobo parental, responsável pelo sistema ético, moral, tomada de decisão, está todo alterado. E aí, a partir deste momento, a pessoa entra num quadro de ansiedade de uma forma que ela quase não consegue ter controle, justamente por não ter conhecimento científico que traz para elas as ferramentas que vai ajudá-las a ter essa qualidade de vida melhor. Então, mas aí sim tem mas o que que você acha que mais adoece as pessoas? É normal já do ser humano, mas eu acho que tem um fator que agrava Sim, mais. sim. O fator que agrava é essa, como você mesmo disse, pós-pandemia, todo mundo ficou sofrendo uma pressão, né, diante de
tudo que se ocorreu, mas também nós não podemos ignorar o excesso de rede social, o excesso de informações que nós temos hoje, que o nosso cérebro precisa estar preparado para saber lidar com esses excessos de informações. Nosso cérebro não foi preparado para ter esse bombardeio de informações. Hoje, uma criança com 7 anos tem mais informações do que os nossos avós com É, 60 o anos. mundo está E isso traz uma alteração neural muito perigosa, trazendo consequências gravíssimas para a vida do ser humano, principalmente se tratando de uma criança, né? E quando identificar que a pessoa está precisando de ajuda? Então, tem traços de personalidades que, para quem já tem um pouco de conhecimento, ou às vezes a pessoa não tem um conhecimento científico, mas percebe que aquele comportamento ali não é normal. É, dificuldade para dormir, dificuldade para dialogar, eh, pico de estresse que leva ao nervosismo, pessoas alteradas, a gente vê isso aí muito nos trânsitos, nas ruas. As pessoas já estão vivendo dentro de um modo, de um padrão neural que elas não têm consciência, mas tudo isso é sinal de um cérebro acelerado. Então já dá para perceber aí com assim, antecedência, já vê que a pessoa está mais agitada, Com coisa certeza. assim. E qual a diferença entre tristeza, estresse e depressão? Então, a tristeza, vamos começar primeiro com o estresse. O estresse também é um padrão de organismo que o ser humano tem para que ele possa sobreviver, certo? Vou te dar um exemplo. Se você está no trânsito, dependendo da hora, às 23 horas, você para no sinal, automaticamente o seu estresse é para meio de sobrevivência, ou seja, ele fica ativado para que você dobre ou redobre a sua atenção para ver aquilo que está acontecendo em sua volta, Bom, certo? É natural. Mas o excesso de um cérebro desorganizado, esse estresse vai trazer problema até mesmo psicossomático e alterações do seu comportamento, mais uma vez dizendo, nervosismo, falta de paciência, dificuldade de interação. Então, esse é uma função do estresse. A ansiedade, no geral, ela é o quê? Se a gente for estudar o que é ansiedade é uma alteração neural, como eu já disse, mas no resumo bem simples para se falar, a ansiedade é um corpo que vive constantemente em estado de alerta. Porque esse estado de alerta seria de forma simpática, automático. Todas as vezes que a pessoa está passando por uma dificuldade, o sistema simpático dele altera para que dê ele recursos para saber lidar com aquela situação. Vou te dar um exemplo aqui. Suponhamos que a pessoa está andando na rua e de repente ela se depara com um pitbull. Naquele momento ali, o sistema neural dele, o sistema nervoso dele vai dizer para ele, ó, você vai ter que correr, você vai ter que enfrentar, você vai ter que se proteger. decisão rápida. Decisão rápida. Tem casos que algumas pessoas chegam até a defecar, fazer xixi, porque aquilo ali é o sistema nervoso dele, está mostrando para ele que se ele precisa correr, ele precisa jogar para fora tudo que está pesando no corpo dele para que ele fique mais leve. Então, todo esse sistema de ansiedade, de estresse, é um padrão que a pessoa vive. Então, a ansiedade, ela é o quê? Ela é um corpo que está em constante estado de alerta. Já a depressão, é claro, a gente está falando de uma forma que vem mais rasa, mas a depressão, ela é o quê? Existem doenças diferentes que carregam os mesmos sintomas. Isso aqui é muito importante saber disso. Existem doenças diferentes que carregam os mesmos sintomas. Só que até que chega o momento de você distinguir essa doença, você precisa fazer um diagnóstico. É como se fosse a dengue e a chikungunya. Os primeiros sintomas aparentemente são iguais. A pessoa vai ao médico, faz o exame de sangue e só a partir de que ela entende-se qual doenças é essa. Então, existe uma diferença de depressão e uma vida deprimida, certo? A vida deprimida e a depressão trazem os mesmos sintomas: paralisação, desânimo, tristeza, frieza, mas existe qual que é a forma de se tratar? A depressão em si, uma vez que é diagnosticada, a pessoa precisa entender o que é a depressão. A depressão, de uma forma bem simples falando, é a desligação
do sistema nervoso de forma silenciosa. Quando o sistema nervoso está desvinculado, a dopamina, a serotonina, a neuroadrenalina, ela está desconectadas, a vida da pessoa fica cinza. O que significa isso? Ela fica com a vida sem graça, ela fica desmotivada, fica paralisada, porque esses neurotransmissores responsáveis pela transformação, pela motivação da pessoa, está desligado. Mesmo quando a pessoa saiba o que ela precisa fazer, ela não vai ter motivação para fazer, porque o sistema nervoso dela está desligado. Então, se ela estiver esperando motivação para estar fazendo aquilo, dificilmente ela vai conseguir fazer, porque o sistema nervoso está desligado, então ela não vai ter um funcionamento, então ela não vai ter um funcionamento automático do seu funcionamento do corpo normal. Vai ter que ser, entre aspas, manual. Resumindo, a cura da depressão não é fazer as pessoas voltar a sorrir, mas fazer as pessoas voltar a acreditar que, por mais difícil que as coisas estejam, a vida vale a pena. E ela entender que ela precisa da ajuda também, né? Exatamente. A ajuda de um profissional, porque às vezes Profissional. sozinho ela não vai conseguir. Aí entra, às vezes, um terapeuta, às vezes entra o psicólogo vai até dentro das suas capacidades. Aí, se ele perceber que precisa receitar, né, enviar ele Medicamento. o medicamento ou até mesmo para o neuro. Então, tudo isso é uma função de um cérebro que está trabalhando de forma doente, desregulado. Então, a depressão, existe essa diferença. A depressão, agora, a vida deprimida também traz os mesmos sintomas. E questão, né, voltando à questão do medo, cada ser humano aí reage de um jeito, né? Na verdade, Isso, então não tem um padrão falar que o medo, ele é um sistema também. Ele é um sistema que trabalha também como se fosse uma ferramenta dentro do ser humano. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o medo. O medo, é um sistema interno dentro do ser humano para que ele possa preservar a sua vida. Se a pessoa entender isso, ela vai viver melhor. Por quê? Porque se a pessoa não tem medo, ela vai atravessar uma avenida de qualquer maneira, ela vai subir de um prédio, não vai ter medo de pular de lá. Então, o medo até aqui, se ele estiver funcionando, saudável. é saudável. O grande problema é quando ele começa a paralisar as pessoas. Porque quando ele começa a paralisar as pessoas, ele está trabalhando fora da sua função normal. Então, o medo também pode ser trabalhado. E o grande problema nosso do século XXI, né, são as redes sociais. E o excesso de redes sociais também muda o comportamento. Com certeza. Então, esse excesso de rede social, qual é aí, né, o impacto dela aí na mente? Tem uns dados, coisas, pesquisa feita nesse sentido? A O DSM, comportamento humano? sim, só para você ter uma ideia da gravidade disso. A DSM-5, que é uma pesquisa de diagnóstico de estatísticas de doenças mentais, já lançou uma nota, um alerta que 85% da população já traz um quadro psicológico ou mental que precisa de atenção. Quando a gente vai olhar isso, a gente pensa, mas é muita gente, né? Mas quando a gente volta para a OMS, Organização Mundial da Saúde, a definição da Organização Mundial da Saúde é: saúde mental é bem-estar, aonde o indivíduo, por si só, tem a capacidade de lidar com o estresse, com a pressão, com a opressão do dia a dia, sem afetar a sua vida social, profissional e familiar. O que isso significa? Não precisa ter um diagnóstico fechado para falar que a pessoa tem aquele problema. Basta ela não conseguir lidar com as situações do dia a dia básico, significa que ela já está precisando de uma ajuda.